Então, vamos continuar com os nossos estudos no livro de Apocalipse. E estamos no capítulo 2 hoje, continuamos com essas cartas às igrejas. E esta é a cena que nós temos diante de nós. O Senhor Jesus ressurreto, quem foi morto, mas agora é vivo. Ele se apresenta como sacerdote, como rei, conquistador sobre a morte, quem nos ama, quem nos libertou dos nossos pecados, o Deus Todo-Poderoso, puro, santo, pronto para ajudar a tua igreja, está no meio de nós que somos deles. Esta é a imagem que nós temos, a cena que nós temos em Apocalipse. Mas antes de ler a carta para a igreja de Esmirna, quero lembrar uma outra cena. É Jesus no monte. Jesus sentado com os discípulos. Jesus a ensiná-los, a explicar-los o que significa ser um seguidor de Jesus, o que significa ser parte do reino dos céus aqui na terra. E nesta pregação de Jesus, ele oferece palavras de advertência, o que vai acontecer aqui e agora, e palavras de promessa, o que vai acontecer no futuro. Ser discípulo de Jesus significa ter uma vida de alegria verdadeira. Bem-aventurado significa literalmente, verdadeiramente alegres. E Jesus disse aqui agora, quem são alegres? Os pobres em espírito. Quem são alegres? Os que choram. E no futuro, os pobres em espírito, a eles pertence o reino de Deus. Os que choram aqui agora, no futuro, serão consolados. Ele continua. Aqui agora, os que são perseguidos por causa do meu nome, os que são insultados, perseguidos por causa das mentiras, por causa das mentiras das outras pessoas, esta pode ser e vai ser a experiência do seguidor de Cristo aqui e agora. Mas no futuro tem a promessa deles é o reino de Deus. E a vossa recompensa será grande. Ou seja, palavras de advertência para agora, oposição, alvo de tribulação, mentiras por causa do meu nome, e palavras de promessa, serão consolados, o reino do céu pertence a vocês, e receberão uma grande recompensa. Jesus falou essas palavras antes do seu conflito com os líderes religiosos, antes da sua traição, antes da sua condenação, antes da sua morte. Palavra de orientação para os que estão a seguir Jesus. E agora, depois de todos estes eventos dos evangelhos, Jesus está exaltado no céu, ao lado do Pai, dá esta visão através de um anjo para João e envia essas cartas para pequenas igrejas na Turquia. Vamos ler Apocalipse 2, 8 a 11. Escreve ao anjo da igreja em Esmirna. Isto é o que diz o primeiro e o último, aquele que foi morto e reviveu. Conheço tua tribulação e tua pobreza, apesar de seres rico, e a blasfêmia dos que dizem ser judeus, mas não são. Pelo contrário, são sinagoga de Satanás. Não temas o que hás de sofrer. O diabo está para colocar alguns de vós na prisão, para que sejais provados e passareis por uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Uma carta para a segunda igreja, começou em Éfeso, depois passou para o norte, Esmirna, uma cidade parecida com Éfeso, um grande porto, muito comércio, muita cultura, biblioteca,
Estádios, teatros, muita religião, templos a vários deuses, tal como Éfeso, muito parecido. E nessa cidade havia uma grande colônia de judeus. Judeus que eram fiéis ao Império Romano, judeus que tiveram vários privilégios e não foram obrigados a adorar ao César. Foi um privilégio que eles desfrutaram naquela cidade. Mas também nesta igreja de Esmirna, cidade grande, havia uma igreja de Cristo. Muito provavelmente foi um projeto de plantação da igreja em Éfeso. Mas aos olhos dos humanos, esta nova igreja de cristãos em Esmirna era apenas um grupinho dos judeus. E os judeus diziam, não, eles não têm nada a ver conosco. Não queremos perder os nossos privilégios como Estado. Eles não têm nada a ver conosco. E os judeus fizeram tudo para afastar este mal entendimento dos humanos. Os judeus diziam, eles não têm nada a ver conosco. A prática dos cristãos não tem nada a ver conosco. Não queremos nada a ver com este grupo. Por quê? Queremos manter os nossos privilégios diante do Estado. E nesses versículos, Jesus descreve o resultado desta atitude dos judeus para com a igreja em Esmirna. Ele diz, conheço tua tribulação. Literalmente, significa sentir pressão por causa de um grande peso ou ficar sem espaço para se movimentar. Uma situação em que a pessoa sente que não tem como escapar. E neste caso, o grande preso, a limitação de liberdade de espaço, foi por causa da oposição do grupo que se descreve como judeu. Conheça a tua tribulação, conheça a tua pobreza. Há duas palavras gregas que nós traduzimos para a pobreza. Uma delas significa ter emprego, ganhar o suficiente para se sustentar, mas não sobra nada. Não tem riqueza, não tem nada a sobrar. E tem outra palavra que significa não tem nada. Nem emprego, nem moedas, nem nada para se sustentar. Totalmente fraco, sem poder fazer nada. Esta é a pobreza que Jesus descreve aqui. Por causa da oposição dos judeus, os cristãos foram discriminados, desempregados, marginalizados e não podiam conseguir emprego para se sustentar. Verdadeiramente pobres. Conheço a tua tribulação, conheço a tua pobreza, conheço as blasfêmias dos que dizem ser judeus. Literalmente, os que estão a trocar a verdade de Deus em mentira. Os judeus olharam para as práticas dos cristãos e disseram, vocês acham que estão a adorar a Deus de forma correta? Não, é mentira. E foram espalhar fofocas sobre os cristãos. Eles têm este costume de comer o corpo e beber o sangue de Cristo. São canibais. Este grupo dos cristãos, como é que eles podem adorar a Deus quando não têm imagem de Deus? São ateus. Este grupo de cristãos que não querem adorar a Cristo são rebeldes, revolucionários e vão ameaçar o Estado. Mentiras. E na altura em que Jesus enviou esta mensagem, a igreja em Esmirna não estava a sofrer perseguição ao nível de alguém morrer pela sua fé. Foi uma situação em que a igreja enfrentou pressão, discriminação, ser marginalizada, sofrer mentiras e mal entendimento por causa da ignorância da sociedade. Acho que nós podemos nos identificar com esta realidade aqui. Vivemos numa sociedade cristã, num país cristão, os que se dizem cristãos, mas olham para os nossos valores, olham para a nossa prática e dizem, mentira. Nós estamos a enfrentar esta pressão,
estas blasfêmias e esta situação. E finalmente chega esta carta. E a carta abre, começa com Éfeso. Volte para o teu primeiro amor. E tu, Esmirna, agora o Senhor vai falar conosco. Conheço a tua tribulação. Conheço a sua situação. Mas é interessante como Jesus se descreve aqui. É Ele que conhece. E quem é Ele? O primeiro e o último. Deus Todo-Poderoso, sem princípio, sem fim. Não há outro Deus além dele. Este é o Deus que vê, conhece a situação. E também aquele que foi morto e reviveu. O Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, se tornou homem, nasceu, cresceu, ensinou, não sabemos a história, foi condenado à morte, humilhado, insultado, chicoteado, 600 soldados romanos cuspiram nele. Quando ele foi na cruz, todo mundo passou, os que passavam o insultavam, balançavam a cabeça, os líderes religiosos disseram, zombaram de Jesus e disseram, desce agora da cruz, se tu és o Cristo. Ou seja, a pessoa que envia esta carta e diz, eu conhece pessoalmente tribulação, pobreza e blasfêmias, porque ele passou por tudo isso na sua vida. Então este Jesus olha para a igreja e ele diz, não temas. Não temos o quê? Não temos o que has de sofrer. Irmãos em Esmirna, é uma situação difícil, pressão, tribulação, pobreza, mas não temos, vai piorar, vai aumentar. Imagine se vocês fossem aquela igreja a receber essas palavras do Senhor. O Senhor conhece, o Senhor percebe a nossa situação. E daí, Senhor? Não temos, vai ficar pior. Uau! Consolo, encorajamento. Ele continua. Alguns de vocês vão para a prisão, mas não temas. Não temas isso. Esta tribulação vai passar. Esses dias aqui quer dizer um breve tempo. Não temas o breve tempo que alguns de vocês vão passar na prisão. Não temos porque Jesus, o Todo-Poderoso, que já passou por isso, está em controle de toda esta situação. É a ação do diabo, mas é a intenção do Senhor. Para nós, é difícil assimilar esta realidade. É a ação do diabo, mas é a intenção do Senhor Todo-Poderoso. Para quê? Para que sejais provados, verificados, autenticados, um comprovativo da tua fé em Cristo. Não temas. O que estão a enfrentar nesta altura faz parte da fé cristã. É a realidade de sermos seguidores de Cristo. Mas também faz parte da graça de Deus, porque ali naquela situação vocês vão compreender a minha presença, o poder do Espírito, vão perceber quem eu sou, a minha proteção, as minhas promessas. Vocês serão provados, a sua fé será refinada. Não temas. Ele continua, ser fiel até a morte. Eles vão para a prisão. E naquela altura a prisão era onde o condenado esperava receber a sentença do tribunal. Poderia ter sido exílio, como foi a experiência de João que escreveu esta carta. Ele foi julgado, condenado, banido para a ilha de Patmos, onde ele está a escrever esta carta. Ou a sentença pode ser condenação à morte.
Jesus está a avisar: alguns de vocês vão para esta sala de espera até ouvir a sentença do tribunal. Jesus diz: ser fiel, e se for o caso, ser fiel até a morte. Mas essas palavras, ser fiel até a morte, apontam-nos para o exemplo de Jesus. Filipenses 2. Na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Jesus chama a sua igreja de Cristo a ser fiel até a morte, porque ele tem experiência própria o que significa fazer isso. Irmãos, ser seguidor de Jesus significa enfrentar oposição, dificuldade, tribulação, blasfêmias e mentiras. É uma verdadeira batalha espiritual. Por ser um seguidor de Cristo, tu és o alvo do diabo, Satanás, o inimigo de Deus. Estamos numa batalha espiritual diariamente. Mas não estamos abandonados nesta batalha. Jesus, o Senhor ressurreto, anda no nosso meio para nos orientar, para nos corrigir, para nos ajudar. Somos os soldados de Cristo, sim. Mas as palavras de orientação que nós recebemos não vêm de um general que fica longe de nós. São palavras do bom pastor que deu a sua vida pelas ovelhas. São as palavras do servo que veio para não servir, para não ser servido, mas para dar a sua vida em resgate. Vem do Senhor Jesus, que tem as marcas dos cravos nas suas mãos. Ele compreende, ele percebe, ele diz: não temas, ser fiel até a morte, se for preciso. E ele continua: ser fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. Jesus não está aqui a descrever a coroa de um rei ou de uma rainha. É a coroa de um atleta. Nós temos experiência disso. As Olimpíadas, os Jogos Olímpicos, é isso? Posso dizer isso? Os Jogos Olímpicos. Atleta treina-se muito, prepara-se bem para a corrida, seja o que for a competição, vai lutar contra outros. Quem ganhar, recebe a coroa da vitória, aquela coisa de folhas. Vocês percebem muito bem. Mas Jesus fala a coroa da vida. Por quê? Porque o vencedor desta coroa não vai sofrer a segunda morte. Mas o que é a segunda morte? A nossa experiência aqui, um bebê nasce, cresce, vive e morre, fisicamente. A vida após a morte. Eu me pergunto que a nossa sociedade está dividida. 47% da população de Portugal acredita que há vida após a morte. Mas a metade acredita que não. Mas a Bíblia confirma que há alguma coisa depois da morte. Hebreus 9, 27. Está ordenado aos homens morrerem uma só vez. É a morte física, aqui na terra. E o versículo continua: vindo depois o juízo. Existe alguma coisa depois da morte física. Ontem nós estivemos num culto de funeral e fomos confrontados com uma caixão. Morte é parte da nossa vida. Mas depois, a Bíblia revela, vem um juízo. O dia que Deus irá julgar os habitantes da terra. E nesta carta de Apocalipse, que passou para todas as igrejas, leram todo o conteúdo da carta, esta frase, segunda morte, aparece mais uma vez. Capítulo 20. A morte e o inferno foram jogados no lago de fogo.
Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E mais uma vez, capítulo 21, o lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. É uma realidade. Faz parte do plano de Deus. E Apocalipse 21 explica quem vai enfrentar essa segunda morte. Aos covardes, incrédulos, abomináveis, homicidas, adúlteros, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Mas Jesus promete: quem estiver fiel à morte, eu te darei a coroa da vida, e esta pessoa de modo algum sofrerá a segunda morte. Nós sabemos quem é o vencedor. A pessoa que está em Cristo é vencedor. Está a confiar no sangue de Cristo é vencedor. Mas também a pessoa que está disposta a enfrentar o que vier, seja tribulação, seja pobreza, seja blasfêmias, seja a morte, por causa do nome de Jesus. Jesus olha para esta igreja e fala palavras de advertência. Eu conheço a tua tribulação. Eu conheço a tua pobreza. Eu conheço as blasfêmias que vocês estão a enfrentar. A situação é difícil, mas, irmãos, vai aumentar. Por um breve tempo, alguns de vocês vão para a prisão. É a ação do diabo, mas eu estou em controle desta possibilidade. Confiem em mim, não temas, sejam fiéis até, se for o caso, a morte. Mas também vem palavras de promessa. Eu estou convosco. Eu conheço. Eu fui morto. Eu estou vivo. Eu sou vivo. Confiem em mim. São vencedores porque eu venci a morte. Sejam fiéis e vão receber a coroa da vida. E de modo algum vão enfrentar a segunda morte, que é a eternidade, como os covardes, incrédulos, abomináveis. Vai passar. Uns 60 anos depois de receber esta carta, a perseguição nesta cidade contra a Igreja de Cristo aumentou muito. Nesta altura, o líder da igreja era um homem chamado Policarpo. Os judeus acusaram-no de ser o pai dos cristãos. Diante do Estado, eles disseram que este homem está a induzir os cristãos para derrubar os vossos deuses, para serem rebeldes contra o poder do Estado. E as autoridades romanas obrigaram o Policarpo a negar Cristo, a adorar ao César. Ele disse: não vou. Levaram Policarpo para o estádio onde havia os Jogos Olímpicos e ameaçaram-no com fogo. E ele diz: eu servi meu Senhor 86 anos e só tenho recebido bem do meu Senhor. Como é que eu posso blasfemar o meu rei que me salvou? Ele continua: vocês ameaçam-me como fogo que queima por um tempo e depois se apaga, pois não conhecem o fogo que aguarda pelos maus no julgamento que há de vir e na punição eterna. Para que estejam a demorar? Venham e façam o que querem. Policarpo não temeu o que sofreu. Ele foi fiel até a morte. Ele recebeu a coroa da vida, porque ele sabia que por causa da sua fé em Cristo, de modo algum ele iria enfrentar a segunda morte. E hoje, no século 21, ao redor do mundo, nesta manhã, há cristãos que estão a enfrentar perseguição a vários níveis.
moderada, severa, extrema, absoluta. Para alguns significa discriminação, não conseguir um trabalho. Para outros significa condenação à prisão e morte. Nós percebemos esta realidade. Como é que nós devemos orar por estes irmãos? Devemos orar para que eles possam saber que o Senhor da igreja está no meio deles. Ele conhece a tribulação, Ele conhece a pobreza, Ele conhece o conflito. E Ele está a dizer, não temas. Ser fiel à morte, porque vocês vão receber a coroa da vida. E de modo algum vocês vão passar pela segunda morte. Eles precisam receber essas palavras de advertência, de recompensa. Mas nós aqui na Europa não estamos a enfrentar ameaças de morte. Mas estamos a enfrentar as blasfêmias e as acusações de uma sociedade que se diz cristão, mas não é cristão. Jesus disse aqui que o Satanás é a sinagoga de Satanás. Palavras fortes. E a nossa sociedade, a Bíblia. O cristão que lê a Bíblia, o cristão que aceita a Bíblia com autoridade sobre a sua vida, é muito quadrado, muito fora da moda, muito irrelevante, está a viver no passado, isso não presta mais. Mas quando nós, como cristãos, seguimos o ensino da Bíblia e aplicar o ensino da Bíblia às nossas vidas, às nossas decisões, às perguntas morais da sociedade, enfrentamos mais tribulação. A Bíblia diz, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e eles serão uma só carne. Criação. Sexo somente dentro do contexto de casamento entre um homem e uma mulher. Fora deste contexto, é pecado. Mas quando nós aplicamos este ensino à nossa sociedade, somos acusados de ser frios, puritanos, homofóbicos. Esta é a nossa realidade. Salmo 139. Tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Nós cremos que a vida começa no momento da concepção. Começa ali. E quando nós dizemos isso, quando nós queremos lutar para proteger os direitos de um embrião na ventre da sua mãe, somos acusados de ser radicais, discriminar, não querem aceitar os direitos da mulher. Mas me perdoa, mas o direito da mulher para escolher foi no momento de se deitar como um homem. Este foi o momento de escolher. Gênesis 1, 27. Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher. E quando nós declaramos e cremos que nós somos criados biologicamente, desde o início, homem e mulher, a nossa identidade encontra-se naquele fato da criação. Vocês são fora da moda. Ou seja, irmãos, nós estamos numa situação em que estamos a enfrentar pressão sobre nós por isso, por causa dessas blasfêmias, dessas mentiras que tornam a verdade de Deus em mentira. E vai aumentar. Esta é a realidade. Mas não devemos ficar surpreendidos. Jesus sentou com os discípulos naquela monte e disse: vocês serão perseguidos. Vocês serão o objeto de insultos e mentiras. Isso vai acontecer. Foi a história do Novo Testamento. Todas as igrejas na Ásia enfrentaram a oposição de quem? Os judeus que se dizem ser de Deus.
A pergunta para esta carta a nós aqui na Europa: estamos preparados? Estamos preparados para não temer, para ser fiel, se for o caso, até a morte? Mas lembre, quem está a falar? O primeiro e o último, que foi morto, mas reviveu. Conquistou a morte. É soberano, reina com poder pleno para tudo que está a acontecer. E Ele diz-nos: não temas o que has de sofrer. Ser fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. O vencedor de modo algum vai sofrer a segunda morte. Vamos orar.